Meu forte abraço para todos, que Deus ilumine o coração de todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu coração, sua família, seu lar, seu trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação. Amém? Peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações diariamente, tá bom? E que Deus te ilumine. É preciso o sininho estar ativado para você receber nossas notificações. Amém. Eu quero responder algumas perguntas de alguns inscritos ou de algumas pessoas que nos assistem através dos nossos vídeos, né? É sobre o que o bispo Edir Macedo falou logo depois das eleições. Todo mundo sabe que o bispo Edir Macedo declarou apoio ao Bolsonaro, como declarou apoio a Lula nos anos 2000, né? Como declarou apoio a Dilma em 2014, 2018, ou melhor, 2010 e 2014, né? Tanto apoiou o Lula nos anos 2000, no início dos anos 2000, como apoiou a Dilma em 2000 foi 2010, né? E 2014. E agora, em 2018, apoiou o Bolsonaro, em 2022, apoiou o Bolsonaro, o Edir Macedo. Só que, gente, Jesus nos ensinou uma coisa. Eu vou responder a pergunta do irmão que me perguntou, ou foi de um irmão, não lembro mais. Jesus nos ensinou uma palavra chamada sim, sim, não, não. O que passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. O que passar vem do maligno. Jesus disse, seja as vossas palavras, ou a vossa palavra, sim, sim, não, não. Ou seja, não tem em cima do muro. Ah, eu estou dividido, eu estou no meio. A um lado está à esquerda, no outro está à direita, eu estou no meio. Não. No mundo espiritual não existe isso. No mundo espiritual, eu acredito nem no mundo material, né? Mesmo você dando um de falso, não existe isso. E aí, depois que o Lula ganhou as eleições, o Edir Macedo se manifestou, se eu não me engano, numa reunião na Itália. Se eu não me engano, foi na Itália. Eu não lembro mais, acho que foi na Itália. Depois que o Lula ganhou, o bispo Edir Macedo se manifestou dizendo, gente, vamos perdoar o Lula. Poxa, só depois que ganhou? Ué, será que o bispo Edir Macedo estava com medo de pegar uma punição do governo Lula? Por isso que no passado, os homens iam parar na cova dos leões, né? Os homens não, o homem, né? Quando eu digo os homens, é porque eu vou falar outros que foram parar em outra situação, né? Por isso que no passado, os homens de Deus se deparavam com as catástrofes espirituais. Como Daniel foi lançado na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo ardente, como Jeremias foi lançado no calabouço, como Elias se escondeu depois de ter matado aqueles profetas de Baal, né? Mas depois voltou. Por quê? Porque assumia um ato até o fim. Eles iam até o fim. Por isso que Pedro morreu de cabeça para baixo. Por isso, Paulo morreu decapitado, né? Ou seja, o pescoço, não vou falar muito aqui porque o YouTube, né? O YouTube você sabe o que é. Então esses homens morriam
se você for estudar a história dos apóstolos, só não morreu martirizado o apóstolo João do Apocalipse. Só o apóstolo João do Apocalipse que não foi martirizado. Por que todos eles, sem exceção de João, foi martirizado? Porque eles falavam uma coisa e permaneciam de pé. Como os profetas no Velho Testamento. Como aconteceu com o profeta Jeremias. Profetizou contra aquele rei até o fim, a ponto de ser lançado no calabouço. É isso mesmo. Então a resposta já está dada, né? Então a resposta já está dada. Assim como o povo lá do Egito passaram aquela catástrofe do Mar Vermelho. Por quê? Porque o povo de Deus firmava uma palavra e não voltava atrás, diferente do que o bispo de Macedo fez. Ué, missionário, mas quer dizer que quando o bispo falou perdoar, ele errou? Não. Perdoar, nós temos que perdoar tanto Lula, como o nosso vizinho, como a nossa vizinha, como o nosso irmão, como a nossa irmã, qualquer um. Nós temos que perdoar todos. Mas não a maneira que ele falou do perdão. Por que não pediu para perdoar o Lula antes do Lula ser eleito? Então esse perdão que o Edir Macedo falou, é aquele perdão de medo. Não, vamos perdoar ele porque, olha, vai vir imposto alto aí. Né? O bispo Edir Macedo não falou isso. Mas o perdão dele, para quem sabe ler, é um pique e uma letra. Foi esse pensamento que ele teve. Vamos perdoar porque o homem ganhou. Pode vir imposto alto aí, pode vir fechamento de igreja, pode vir aquilo outro. Então vamos perdoar. Só que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, quando viu esse perdão do Edir Macedo, disse, não, perdão. Porque no fundo ela sabe que o problema do perdão, o perdão do Edir Macedo era o medo. Medo de ser punido. Medo de ir para a cova dos leões. Medo de ir para a fornalha de fogo ardente. Medo de ir para o calabouço. Medo de ser pendurado como Pedro foi pendurado no madeiro. Medo de ser decapitado, né? Ou seja, medo de passar, não vou falar a palavra correta aqui, porque o YouTube, né? Mas medo de ser, o gesto você já sabe. Como Pedro, como Paulo, melhor dizendo. Medo de ser martirizado como os apóstolos. Por isso que ele falou de perdoar o Lula. Não foi aquele perdão, não, o perdoar de coração. Ah, missionário, como o senhor sabe? Porque Jesus disse que a palavra já julga. A palavra já julga. A palavra já julga. Então, se fosse algo de coração mesmo, ele tinha pedido esse perdão aonde? Ele tinha pedido esse perdão antes do Lula se candidatar a presidente. Então está aqui a resposta, está dada, né? Então perdoar nós temos que perdoar, não um perdão com remorso de ser punido, de ser captado, né? Capturado, não sei como é que fala. É isso aí, não é verdade? De ser pendurado no madeiro, de ser lançado na cova dos leões, de ser lançado na fornalha de fogo ardente. Está longe dos profetas do passado, é ou não é? Então, lógico que nós temos perdoado qualquer um e torcer para que o presidente Lula faça um bom governo, mas não em pró
de recompensa do governo. Nada disso. Essa é a verdade. Que Deus lhe abençoe, viu? Deus ilumine na paz, na graça do Senhor Jesus. Até a próxima. Espero que você tenha entendido. O perdão sim, mas sem interesse de ser perdoado, preocupado com imposto ou com fechamento de igreja. Deus abençoe. Até a próxima.